Né? Nós somos dois jurássicos, nós somos dois jurássicos em parques distintos. Eu queria só constatar algumas coisas que me chamam muito a atenção. Quando nós falamos, eu estaria de acordo, em tese, com a ideia de que as empresas estatais brasileiras estão privatizadas. E eu acho que estão privatizadas desde sempre. E elas estão privatizadas desde sempre, a meu juízo, não só, e nem tanto, e nem principalmente pelos seus funcionários, mas elas estão privatizadas pelas vastas corporações empresariais que mamaram no preço do aço, das tarifas elétricas, telefônicas, NAFTA, dos créditos do Banco do Brasil e dos bancos estatais, e que levaram esses bancos à quebra. Uma vez que você concedeu o meu ponto, que elas já estão privatizadas, eu concedo o seu ponto. Parte dessa privatização foi em benefício de grupos empresariais cúpidos. Parte importantíssima, eu diria parte importantíssima. Por isso que, ao invés de optar pela sua solução, que é de privatizar, eu opto por uma outra, que é justamente desprivatizá-las. E vou lhe dizer mais. Eu acho que esse processo de privatização se deu não só por uma cupidez empresarial, mas ela se deu, sobretudo, porque nós tivemos um sistema político que favoreceu... Através do nome da tradição patrimonialista. Quem utilizou a expressão foi o senhor, assim que eu não vou me liberar dela. Não, o senhor que se acerte. Mercantilismo patrimonialista. Pois bem. O Brasil nunca foi capitalista. O Brasil é um país que pratica ferozmente o mercantilismo. Ainda que muitas vezes, lendo seus artigos, eu tenho a impressão que a esquerda governou o Brasil sempre, quando ela não esteve um dia no poder. Mas, enfim, ela isso fez são outros... o possível para atrapalhar. Isso são outros... Oxalá nós tivéssemos força para atrapalhar. Mas eu gostaria, deputado, eu gostaria de ter uma reflexão sua sobre isso. Quer dizer, o fato, não haverá nada que nos explique, não haverá nenhuma relação entre o fato de nós termos vivido essa grande aventura desenvolvimentista, porque foi uma aventura desenvolvimentista, a maior parte do tempo sob o regime autoritário. A maior parte do tempo sob o regime autoritário. Faça as contas e veremos isso. Em segundo lugar, o que eu fico muito preocupado é que hoje, quando se assiste os programas de privatização em curso, nós vemos que é uma privatização que se faz muitas vezes com boa parte do dinheiro do Estado. A Light, o episódio da privatização da Light do Rio de Janeiro é cômico, se não fosse trágico. O episódio da privatização da Dutra é cômico, se não fosse trágico, porque a Dutra vai funcionar graças a um generoso crédito que o BNDES deu ao consórcio que privatizou, e a Dutra e a Light no Rio de Janeiro foi privatizada. Mas de onde vem os recursos do BNDES? Você acha que o BNDES gera recursos, o governo gera recursos? Não, o BNDES é financiado por impostos. Mas de onde vêm os impostos dos contribuintes? Quais são os contribuintes? São as empresas. Quem decide o critério? Essa ideia de que quem decide o critério que vai para a Dutra e não vai para outros setores? Ele usa recursos do BNDES para auxiliar a empresa privada. Mas de onde veio o BNDES? Eu fui o criador do BNDES, escrevi boa parte da lei, fui o primeiro diretor. O BNDES é um instrumento de extração de impostos para o governo. Se o governo nos devolve a comunidade, está fazendo o seu dever. Política industrial, o senhor é a favor para um certo sentido, para outro não. Eu queria fazer política industrial é para beneficiar os programas de privatização. Não quero política industrial nenhuma. Isso é política industrial. Política industrial no Brasil, para mim, é informática, essa maluquice. Política industrial no Brasil é o programa nuclear. Isso eu estou contra. Aliás, o programa nuclear foi do governo do qual... O programa nuclear foi feito por um governo ao qual o senhor serviu. Ao qual o senhor serviu. Nesse período, eu estava no exílio, deputado. E alguns amigos meus foram mortos, nesse período, no qual o senhor era funcionário do governo. Então, não me largue o programa nuclear, não me venha com o programa nuclear. Em que fase do governo eu estive? Você foi exilado para o Castelo Branco? Eu estive também exilado no governo Castelo Branco. Também exilado no Castelo Você foi expulso ou se autoexilou? Eu autoexilei porque eu não quis. Você tinha dissidências ideológicas sérias. Exatamente. E eu vi como é que foram tratadas as dissidências. E se autoexilou, porque, ao que eu saiba, Castelo Branco não era um homem de mandar para o exílio. E eu servi com o governo Castelo Branco. Ele queria, aliás, que os militares ficassem 3 anos no poder com a função de missionários e não queria que fossem funcionários do poder. O que veio depois não tem nada a ver com o senhor foi embaixador de que governo, doutor Roberto? Agora,
Deputado, como é que um liberal, como o senhor é, enfim, firme liberal, pode conciliar a questão da abertura, da necessidade de Estado mínimo, com um Estado máximo, como foi esse Estado que a gente viveu, um Estado autoritário, uma ditadura militar? Como é que se coaduna esse liberalismo econômico com a questão política? Pergunto se o senhor acha que é possível, nos países pobres, haver desenvolvimento com democracia. O regime militar foi um mal necessário? O visto de hoje, o senhor acha que foi um erro naquele momento ou não? A chamada Revolução de 64 não foi uma revolução, foi uma contra-revolução. É uma ilusão dos nossos esquerdistas imaginar idilicamente que em 1964 havia uma opção entre uma democracia liberal e uma democracia social. Não existia, não. A opção entre dois autoritarismos. Seria o autoritarismo da esquerda. O Prestes dizia, nós ainda não estamos no poder, mas já estamos no governo. A opção era entre um autoritarismo de esquerda, ideológico, feroz, capaz de levar pessoas ao paredão. Só o Che Guevara matou 600 pessoas em Cuba. E ele era manso perto de Fidel Castro. A opção era entre um autoritarismo feroz e ideológico, que levaria anos para se autodestruir, e um autoritarismo de direita envergonhado, encabulado, que toda hora falava em democracia, que procurava pelo menos manter o ritual de eleições, que procurava manter o Congresso aberto, que não falava em ditadura do proletariado. Essa era a real opção. Eu fico indignado quando a esquerda brasileira apresentar a situação de 64 como sendo uma opção entre duas belas formas de democracia, a democracia mais liberal e a democracia social um pouco mais intervencionista. Não era isso, não. Era uma luta ideológica que ocorria no mundo todo. E a opção era entre o autoritarismo de esquerda e o autoritarismo de direita. E o autoritarismo de direita é muito mais biodegradável, dura muito menos e é menos violento do que o autoritarismo de esquerda. Deixa eu fazer uma pergunta só agora. Eu queria